beleza? Sejam bem-vindos ao Docker de A a Z, onde a gente vai falar de rede no Docker. A ideia é bater um papo sobre redes bridge. Para quem não viu a parte de rede ainda, Docker tem dois tipos de rede, então a gente fala de bridge e overlay. Bridge é a rede que a gente usa quando a gente está falando de poucos containers em uma máquina só, ou em poucas máquinas. Overlay já é a rede que a gente usa para quando a gente tem vários hosts, a gente precisa fazer descoberta de containers, enfim. A gente tem um conjunto de máquinas e precisa fazer com que esses containers distribuídos conversem. Bom, o papo de hoje é só sobre a rede bridge. A ideia é mostrar um pouquinho a diferença entre elas, né? Há uma diferença clara entre a forma de trabalhar com a rede bridge, há uma diferença da rede bridge padrão. Hoje, se você criar um container do zero, sem definir rede, você vai cair numa rede bridge padrão chamada Docker Zero, que é uma das 3 redes criadas no setup do Docker. E nessa rede você tem diferença entre a rede Docker Zero, mesmo sendo uma rede bridge, de uma rede bridge que você cria para você, que você cria para o seu conjunto de serviços. Bom, a ideia é apresentar, basicamente, traçar, deixa eu mostrar. A ideia é apresentar essa documentação. Então eu vou me guiar por esse tutorial. A gente vai fazer uma demo com o BusyBox. O que a gente vai fazer? Criar os containers e brincar de fazer ping entre eles. Tá. Bom, qual é a diferença? Qual é essa parte de qual é a diferença de poder ou não referenciar pelo nome? Quando a gente não usa uma rede bridge customizada ou user defined, a gente obrigatoriamente tem que usar link ou o próprio IP do container, né, para um container referenciar o outro, para o container você conseguir usar um serviço de um container no outro. Então, suponha que você tenha de um lado um container de aplicação, do outro você tem um container de banco, Redis, Mongo, filas, enfim, o que você pensar, você aí tem 2 containers, cada um no IP. Sendo que cada vez que você para e sobe novamente o seu container, ele pode ganhar um novo IP. Esse IP é dinâmico, faz parte do isolamento do Docker, e é essa a dificuldade que a gente vai trabalhar hoje, mostrar como é que a gente resolve isso. Então, se você não tiver, por exemplo, se você estiver na rede Docker Zero, você é obrigado a usar o link. Então, a gente está na documentação do subcomando run, e a gente tem aqui o que seria o link. Deixa eu ver se a gente consegue achar algum exemplo nessa página ainda. Só esses 2. Bom, mesmo não tendo esse exemplo aqui, a gente tem já separei 4 imagens aqui que trazem o link como exemplo. Então a gente tem aqui o exemplo do Redis. Então ele está dando um exemplo de você criando sua própria aplicação e aqui você referenciando um container existente que já tem o nome de Sam Redis, criando um alias para ele com o nome de Redis. Quando você faz isso no Docker, você basicamente vai criar dentro do teu container, no container da aplicação, uma entrada nova na parte de hosts, informando que aquele container tem o IP do container, que aquele alias tem um IP do container que você definiu no link. E aí toda vez que você subir os 2, que você subir a aplicação, ele vai verificar na configuração que link ele tem, para quais containers essa aplicação tem link, e vai reconstruir esse arquivo com base nessa informação. Então ele é muito útil para esse tipo de cenário. E aí tudo funciona bonitinho, você consegue parar e subir seu container, eles voltam a conversar, mesmo que os IPs mudem,
A mudança de IP não é obrigatória, mas depende um pouco da ordem com que você cria os containers, tem uma relação direta com isso. Mas enfim, você consegue fazer essa ligação usando o link. Já quando você cria uma rede bridge sua, você não precisa disso. E nessa documentação a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre como a gente cria um container, mesmo usando a rede Docker Zero. Então já está falando bastante sobre a rede Docker Zero, mas não fica claro onde está essa informação. Então deixa eu mostrar um pouquinho aqui antes de a gente começar. Bom, primeiro eu mostrei o Network LS, então vai mostrar as 6 redes que são criadas quando o Docker é instalado. Na medida que você cria sua rede, ela vai aparecer aqui e estou inspecionando a rede bridge padrão e aqui está o Docker Zero. É essa que é a informação aqui que é relevante. E aí, sempre que você vê na documentação o pessoal chamando de Docker Zero, é essa rede aqui. É uma informação do Options, que é o name da sua rede. Bom, basicamente, antes de começar a demo, é isso que eu tinha que falar. Na demo eu vou explicar isso detalhadamente e a gente vai seguindo com esse exemplo, tá? Além disso, só para fechar, esse exemplo com link, a documentação do Redis tem, a documentação do Mongo tem, MySQL tem, mesmo ponto, e no Postgre. Enfim, todo mundo que é serviço de suporte à aplicação vai ter em algum momento um exemplo ligado diretamente à utilização de link, tá? Porque essa é a forma mais fácil de você usar, porque geralmente você cria seus containers na rede Docker Zero, tá? Vamos pro vídeo? Vamos lá. Valeu! Bom, vamos lá. Vou abrir agora algumas janelas do PowerShell. A ideia é trabalhar com um container em cada uma das janelas e uma janela exclusiva para a gente gerenciar e inspecionar. Então, vou listar as imagens, mostrar as imagens que a gente tem aqui. O BusyBox, que é a quarta imagem de baixo para cima, é a imagem que a gente vai trabalhar. E enquanto isso, a gente vai fazer o Docker Run itd -name container 1 BusyBox. Mesma coisa a gente vai fazer criando o container 2. Então a gente tem 2 containers criados. A gente vai usar as outras 2 janelas para taxar cada um dos containers. Então a gente tem os containers rodando, 1 e 2. Vamos inspecionar esse container. Vamos ver que ele está na rede 172.17.0.1. Note que é a rede 17. Tá? 172.17, a gente vai ver isso lá na frente, perdão, a rede não é o gateway que é o 01, ele está no 02. Essa é uma rede bridge, é relevante a gente lembrar que essa rede 17, a gente vai ver lá na frente desconectando a outra rede. Vamos inspecionar agora o segundo container, a gente vai ver que ele está na 172.17.0.3, também na subrede 17, porque a Docker Bridge impõe essa regra de endereçamento. Na medida que a gente atachar o container, a gente vai ver, a gente vai tentar, já atachei de um lado, agora eu vou atachar do outro, então atachei o container 1 e o container 2, agora eu vou do container 2 tentar fazer um ping para o container 1. Vamos ver o que acontece usando o nome, não o IP. Usando o IP funciona, não é esse o teste. E do container 1 eu também não consigo achar o container 2. Bom, uma das features e a mais interessante, e é que eu falei na introdução, é a possibilidade de você conseguir referenciar containers pelo nome.
usando uma rede bridge user defined. Então vamos criar uma rede. Primeiro, vamos listar as redes. Docker Network LS, a gente lista as três redes. Essas três redes são criadas na instalação do Docker. Em seguida, eu vou executar o Docker Network Inspect Bridge, que eu vou inspecionar essa rede. Ele vai mostrar, sempre que eu inspeciono uma rede, ele vai mostrar todos os containers que estão nessa rede e algumas informações adicionais. Tá? Todos os dois containers, todos os dois IPs, são aqueles IPs que a gente acabou de ver, quando a gente olhou pela inspeção dos containers. Então, dos dois lados eu consigo saber a informação do IP. Pela rede eu consigo os IPs dos containers, pelos containers o IP e quais redes eles estão. Bom, agora vamos criar uma rede. Docker Network Create -d Bridge, que é o tipo de rede, o -d define o tipo de rede e o nome da rede, no caso eu queria como rede 2. E agora eu vou conectar o container nessa rede. Então, Docker Network Connect, nome da rede, nome do container. Eu vou executar isso para o container 1 e para o container 2. Então, notem que essa é a única diferença que vai fazer com que o mesmo ping que não estava funcionando passar a funcionar. Tá? E o problema estava no ping? Não, o problema estava na resolução do nome. O address container 1 ou quando vinha do container 2 não era identificado e vice-versa. Beleza? Agora vamos desconectar esses containers dessa rede. Estou desconectando os dois. Então, desconectei o container 1, desconectei o container 2. O mesmo ping parou de funcionar novamente. Isso acontece porque a rede bridge padrão, que é a rede Docker 0, ela não tem a capacidade de descoberta com base em nomes. Então, eu vou reconectar esses dois containers na mesma rede, como a gente já fez lá atrás. A gente vai fazer umas inspeções para mostrar algumas informações bem curiosas que ajudam a gente a trabalhar. Então, Docker Network Inspect, rede 2. Na rede, que é a rede User Defined, a gente tem ali os dois containers e notem uma coisa diferente daquela primeira rede. Todos os containers ganham novos IPs. Lembra que o IP era 17, que eu pedi para a gente lembrar? Agora o IP aqui é 18. 172.18. Tá? Naquela outra rede, que era 172.17. Legal? Bom, o exemplo é muito simples mesmo. E isso permite com que você suba vários containers, que por algum motivo eles são containers de longa duração, e você possa usar a referência entre o nome deles para trabalhar. Ainda assim, você pode usar o link que te ajuda a resolver. Tá? Bom, inspecionei a rede bridge e a gente vê ali o IP17 nas duas. Agora, se a gente olhar para o container, a gente vai ver o container com duas redes. Tá? Não há problema nenhum em colocar mais de uma rede no container. Primeiro uma rede bridge, a rede bridge padrão, que é a Docker 0, depois a rede 2, que foi aquela que a gente criou para fazer a demonstração. Tá? Ela tem ligeiras diferenças, nota que ela tem um alias, ela tem algumas coisas a mais, basicamente o alias. Ela sempre vai dar um IP diferente para cada container. Bom, vamos seguir. Próximo passo. Vamos limpar a tela. Vamos agora rodar o ping. Os containers estão atachados dentro da rede, então eles vão conseguir executar o ping, sem problema nenhum. Bom, os containers que estão rodando, docker ps-a. Agora vamos remover os containers. Vamos primeiro desconectar os dois containers da rede. Vamos remover a rede, Docker Network RM, rede 2. Removi a rede. Agora eu vou dar o stop nos containers. Depois eu vou removê-los. Então, vou parar os dois containers, vou remover os dois containers e assim a gente conclui a nosso overview sobre
sobre networking no Docker. É um procedimento simples, tá? A ideia era demonstrar mesmo, apresentar as features, mostrar o comportamento e, e trazer de forma clara qual é a diferença e qual é o benefício de ganhar, de criar uma rede nossa. Esse tipo de trabalho, esse tipo de operação não tem nenhuma ligação com o Swarm, tem a ver com quando você tem vários containers no mesmo host. Essa, essa é a dor de cabeça. Enfim, obrigado e até mais. Valeu!